A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou há pouco a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Foram 18 votos a favor e 9 contra. Eram necessários no mínimo 14 para que o nome fosse aprovado. Mais cedo, os senadores fizeram a sabatina do ex-ministro. A sessão durou quase 8 horas. O ex-advogado-geral da União foi indicado por Jair Bolsonaro à vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Mendonça é o ministro terrivelmente evangélico prometido pelo presidente. Durante a sabatina nesta quarta, o ex-advogado-geral da União disse que tem compromisso com o Estado laico e que não há espaço para manifestação pública religiosa durante sessões no STF. Acompanhe. Ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Portanto, na Suprema Corte, defenderei a laicidade estatal e a liberdade religiosa de todo o cidadão, inclusive dos que não professam qualquer crença. Logicamente, caso vossas excelências venham a dar-me seus votos de confiança para vir a integrar o tribunal. Em terceiro lugar, assumo compromisso com a justiça. Considero a justiça o mais sublime valor do Estado democrático de direito. Por isso, apesar da minha falibilidade humana, buscarei contribuir com o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito e do sistema de justiça como um todo. Dentro dessa perspectiva, requisito fundamental para a justa aplicação da lei é a imparcialidade do julgador. Outra questão levantada pelos senadores foi o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Apesar do cargo de pastor na Igreja Presbiteriana, Mendonça declarou que vai defender a união civil e constitucional desses casais. E declarou que a Constituição é a Bíblia do Supremo. Só queria saber se o senhor é favorável ao casamento entre pessoas. É isso. O senhor é favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo? Casamento civil. Bom, o casamento civil, isso. Eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, eu tenho que me pautar pela Constituição. O senhor é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Obrigado, senhor presidente. Mendonça disse que o juiz não pode ser um acusador e que se deve preservar os direitos e garantias fundamentais. Reafirmo a preservação dos direitos e garantias fundamentais se revela ainda mais indispensável pelos membros do Poder Judiciário, em especial pelos ministros da Suprema Corte do país. Juiz não é acusador e acusador não é juiz, bem como não se deve fazer pré-julgamentos. O ex-ministro da Justiça destacou que é preciso ter cuidado com as delações premiadas. Eu preciso ter muito senso de responsabilidade. Eu preciso entender que eu estou tratando com pessoas. As pessoas têm vida, têm sonhos. Me permita estabelecer alguns consensos com vossas excelências. Todo mundo aqui é contra a corrupção, lógico. Mas acho que há mais consensos que nós podemos estabelecer. Não se pode criminalizar a política. E as generalizações são péssimas. Os pré-julgamentos não se podem aceitar. Também entendo que uma delação premiada não é elemento de prova. Eu não posso basear uma convicção com base em uma delação. Delação não é acusação. A votação no plenário deve acontecer ainda hoje. Podem participar todos os 81 senadores. Mendonça precisa do apoio da maioria da casa, ou seja, de pelo menos 41 votos. E a gente vai a Brasília então para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite.
Um feito, viu? Um feito. Venceu a resistência do presidente da toda-poderosa Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Fiuza, muito boa noite. Boa noite a todos. Olha, apesar deste distanciamento que tentaram colocar aí diante do ministro André Mendonça, foi possível ver claramente de que ele trata diferente a sua crença, né? A sua religiosidade e a Constituição, ou seja, o objetivo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é julgar segundo a Constituição, segundo as leis, e não fazer o ativismo judicial. Ele disse no plenário de que a função de um ministro é decidir sobre a Constituição, mas não substituir a Constituição. E mesmo onde houver dúvidas, lacunas, isso tem que ser preenchido pela casa própria, que é exatamente o Congresso Nacional. Não são raras as vezes em que o Congresso é chamado ou instado pelo próprio Supremo Tribunal Federal para preencher lacunas, decidir, votar. Ele fez uma sabatina longa, foram quase 8 horas de perguntas e respostas objetivas, queima-roupa ali para ele. Ele passou no teste, foi aprovado com louvor. E agora a indicação no plenário do Senado Federal é de que ele será aprovado, mas terá muitos votos contra ele. O campeão de votos contrários no Senado Federal é o Edson Fachin. Ele foi indicado ali, já num momento difícil, impopular, do governo da ex-presidente Dilma, e por isso ele teve tantos votos contra. Até então, o grande campeão era Gilmar Mendes, com 15 votos. Ele teve 27 votos contrários. Ou seja, agora André Mendonça está caminhando para ter muitos votos contrários no plenário e será aprovado. Os votos contrários são exatamente de integrantes do Centrão, que apoiam-se o governo, mas que estão ali insatisfeitos com a indicação de André Mendonça, porque pretendiam outros. Mas a competência de indicar o ministro do Supremo é do presidente da República. Atentai-vos, o próximo presidente da República vai indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Se você vota em um que não tem a sua ideia, que não vai guardar a sua confiança, ele vai indicar pessoas erradas. Esse debate foi muito importante. Eu já conversei com bispos da Igreja Católica, com evangélicos sobre esse assunto e vou dizer aqui, não tarda, segundo o ritmo dos cálculos que são feitos na população brasileira e nos censos, em 10 anos os evangélicos serão a maioria aqui no Brasil. A maioria oficial. Mas isso significa que muda a vida das pessoas, que muda o governo? Não, isso não significa nada em termos de governo. Talvez de pessoas melhores, talvez não com certeza, pessoas tementes a Deus, são todos cristãos. Olha, em 1517, a Igreja Católica teve um grande cisma, né? A reforma protestante, que acabou dividindo os cristãos. Nós todos somos cristãos. Mas um monge da Igreja Católica, o Martinho Lutero, decidiu ir contra a Igreja como ela era, né? E esta divisão, essa reforma iniciada na Europa, ela se alastrou pelo mundo inteiro, dizendo o seguinte: havia coisas erradas. E principalmente, diz essa reforma, que é a defesa do Estado laico. Até então havia vamos dizer assim, uma sobreposição da Igreja sobre o Estado, né? Autoridades da Igreja eram autoridades do Estado. E exatamente os evangélicos, né, depois dessa reforma protestante, é que disseram: o Estado é laico, ou seja, o Estado não pode ser dominado por católicos ou evangélicos ou por religiosos. Isso não pode. E é esta a defesa e ele explicou muito bem que o ex-ministro da Justiça, André Mendonça, fez no plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Pelo que eu ouvi
ele deve ser aprovado na comissão ainda hoje, no plenário do Senado ainda hoje, né? Será uma votação aberta, com discursos e tal, mas a votação secreta, né? A sessão aberta e votação secreta. Então, foi um feito e ele se explicou muito bem e deixou muito claro, essa frase dele é interessante, a vida, a Bíblia no Supremo, a Constituição. É isso. E a análise agora é de Guilherme Fiuza. O que nos diz, Fiuza, de todas as declarações, de tudo que viu, dessa sabatina de hoje na CCJ e da expectativa agora para essa votação de daqui a pouco no plenário? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Olha, eu achei a declaração mais importante do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, aquela de que o juiz não é acusador, né? Que é o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Foi uma alusão clara dele ao que está acontecendo. Vamos ver como ele vai se comportar uma vez integrando a corte, ao assistir o que certamente voltará a acontecer, juízes acusando. Nós temos hoje ministros do Supremo que decidem nos autos e falam à vontade, em palestras, em lives, em festas, eles falam o tempo todo, eles discursam, eles opinam. Então, se nós precisamos de uma correção de rumo no STF, e precisamos, isto tem que ser um instrumento também de quem chega. Nós já vimos isso acontecendo algumas vezes, por exemplo, quando o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, fez uma crítica frontal ao chamado inquérito das fake news, chamando de inquérito do fim do mundo. Isso foi uma crítica importante que partiu de dentro do tribunal. A situação em que o STF está hoje, ele precisa ter contrastes contraditórios de dentro do tribunal. Essa fala do provável futuro ministro do STF, André Mendonça, ela demarca uma posição dele. Então, nós queremos ver ele honrar esta posição nas suas votações e também nos seus posicionamentos dentro da corte e seus posicionamentos públicos quando tiver investido do cargo, né? Agora, ele falou um pouco mais também sobre... fala-se muita coisa desnecessária, deixa-se de perguntar muitas coisas, mas ele falou sobre a questão de direitos basilares do cidadão, né? Direitos fundamentais precisam ser respeitados pela Corte Máxima. Então, aí já foi um pouco mais sutil, mas também pode ser recebida pelo STF como uma observação crítica, porque, ultimamente, durante a pandemia, governantes, autoridades locais atropelaram direitos fundamentais com a complacência do Supremo Tribunal Federal, que passou por cima do governo federal, sancionou todas as políticas tirânicas de lockdown, de violência contra a população fantasiada de segurança sanitária, e isso, né, além de ferir liberdade de expressão, que também falta, né? Quer dizer, a gente espera que no plenário essas coisas apareçam, né, com mais clareza, né? Liberdade de expressão, tentações vindas do STF de censura prévia. Isso está acontecendo, já foi criticado até por grandes plataformas de rede social. Então é isso, foi um começo, Vitor, ali de posicionamento do André Mendonça, mostrou que pelo menos não vai fazer um jogo completo de complacência com o que está acontecendo hoje no STF, e o que o país precisa esperar dele é que ele contraste várias das condutas atuais do Supremo Tribunal Federal que não respeitam justamente esses direitos que ele assinalou ali que devem ser respeitados. E você, Ana Paula Henkel, que balanço faz, Ana, dessa sabatina de hoje? Boa noite, Ana. O que muda, né? Então, boa noite, Zé, boa noite, Fiuza, boa noite, mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, eu assisti boa parte aí da sabatina na CCJ e fiz algumas anotações aqui, e eu acho que eu vou começar pelo fato dele ter falado aí, né, dele ter mencionado a delação premiada
e acho que em momento algum o brasileiro ele pensa em condenar investigados a partir da delação premiada, mas a delação premiada é sim uma ferramenta bastante útil aí no combate à corrupção, e também que países, né, de primeiro mundo, como Estados Unidos, Alemanha, França, todos usam dessa ferramenta importante para a continuação das investigações. Nesse ponto, eu discordo um pouco do André Mendonça, aí, provavelmente futuro ministro da Suprema Corte, que é um ponto que ainda traz controvérsia, muita controvérsia no Brasil. Mas eu gostei de muitos pontos que ele trouxe, Vitor, principalmente, e aí eu entro nessa frase que o Fiuza disse, dele honrar a posição e as posições que ele estabeleceu hoje na CCJ. Ele disse, por exemplo, logo no começo, que ele assumiria publicamente alguns compromissos, e desses compromissos que ele se comprometeria com a democracia e o Estado democrático de direito, conforme expresso desde o preâmbulo da Constituição Federal. Ele disse também respeitar as instituições democráticas, em especial a harmonia e independência entre os poderes da República. Ele disse também que o judiciário é o garantidor da legítima atuação dos demais poderes, e aí vem um ponto interessante, que esperamos que ele honre esse compromisso estabelecido hoje, sem ativismos ou interferências indevidas, que no caso não é o que nós temos visto por parte do STF e principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse também, e aí eu abro aspas, penso que a automoderação do judiciário é corolário lógico do próprio princípio democrático. E aí ele afirmou que respeitará as decisões e ações do Legislativo e Executivo sempre que adotadas no exercício regular das suas prerrogativas constitucionais, claro, né? E aí, durante algumas perguntas da senadora Elisiane Gama sobre meio ambiente, sobre indígenas e outra série de assuntos, eu achei muito interessante, e aí eu toco de novo na frase que o Fiuza disse de honrar a posição. Ele disse que cabe ao Supremo Tribunal Federal não legislar nem executar políticas públicas com base na lei. Ou seja, não é o que nós temos visto, infelizmente. Nós temos visto aí o STF que adora legislar, adora colocar suas canetadas aí dentro da Câmara, dentro do Senado, aceita absolutamente qualquer imposição de partidos ou ações de partidos sem respeitar as prerrogativas institucionais, às vezes, por exemplo, até na prisão do deputado Daniel Silveira, uma prerrogativa ali da Câmara, e o STF interferiu. E ele disse também que o STF tem que ser o guardião dos direitos sociais, sem espaço para retrocesso às conquistas democráticas. Aí citou também a Revolução Francesa, a própria Revolução Americana, mas nesse ponto, de novo, nós esperamos que André Mendonça honre a sua posição, porque nós sabemos que Alexandre de Moraes ele não rege aí o devido respeito ao devido processo legal das nossas constituições. E para finalizar, Vitor, teve um momento que a senadora Elisiane Gama, ela mencionou o relatório anual, né, de violações da liberdade de imprensa, falou sobre ameaças à imprensa, intimidações, aí citou o presidente Jair Bolsonaro, que ele fez 87 ataques à imprensa, mas ela não mencionou nenhuma palavra em relação às posições dos ministros do STF, em relação ao ataque que eles, às vezes, proferem à imprensa ou até a censura prévia, não apenas a imprensa, mas a censura prévia. Nós sabemos muito bem que uma capa de uma revista foi censurada, né? O amigo do meu pai, a revista foi censurada. E agora a censura prévia em relação ao deputado Daniel Silveira. Então, acho que fica um apelo aqui, Vitor, ao senhor André Mendonça, que o povo está cansado, né, do desrespeito à nossa Constituição, do desrespeito ao devido processo legal, do Estado democrático de direito e, principalmente, o desrespeito
agora pelos seus pares, né, seus possíveis pares no STF. Então, acho que fica aí uma oportunidade para o senhor André Mendonça fazer história, trazendo aí um pouco de coerência, bom senso e respeito dentro do STF. Ninguém quer fechar o STF, mas nós precisamos proteger o STF, uma loucura falar isso, mas das inconstitucionalidades de ministros do próprio STF. Opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Ana Paula, minha querida parceira, compadre Zé, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Eu vi boa parte da sabatina e gostei. Para ser um bom ministro, basta respeitar a Constituição. Diante do que o STF vem fazendo, isso já é um programa para a vida inteira de qualquer ministro. Eles estão lá para isso. E a sabatina tratou de vários pontos, alguns temas delicados aí para o André Mendonça. Ele já externou opiniões diferentes. Aí ele agiu com a habilidade política que tem de ter qualquer sabatinado. Foi uma sabatina menos parecida com chá de senhoras, né, como eu costumo comparar. Foi uma boa sabatina e ele saiu muito bem. Tanto assim que ele desmoralizou de novo as manchetes da imprensa velha. Eu estava vendo hoje no jornal. Previam o quê? A vitória do Alcolumbre. O Alcolumbre só liberaria se ele tivesse garantia de que o André Mendonça seria rejeitado. Aí pode aparecer outro candidato porque o Bolsonaro também não está contente com a indicação do André Mendonça. Só maluquice. No fim das contas, ele teve uma maioria, né, num país polarizado como esse, uma maioria expressiva, e acho que ele vai fazer o que pensa, e ele pensa coisas bem melhores e mais sensatas do que as assimiladas pelos ministros que lá estão. Ele não vai ser o Cássio Marques, não, que é um silêncio à procura de um esconderijo, né? Ele não fala nada, não se manifesta. Esse vai falar. Eu confio no André Mendonça, ele vai dizer sim, o que pensa está na hora. Ele vai se opor às medidas ilegais que o Supremo vem tomando. Eu dou um voto de confiança a ele porque acho que merece. Agora, os jornais não vão ser cobrados pelas fake news? Cadê o massacre que ele sofreria? Ele não driblou nenhuma pergunta, saiu-se bem ou politicamente ou com sinceridade, isso não importa. E a sabatina é para isso mesmo. Ele não deu nenhum motivo para que alguém tratasse, né, com deselegância, né, o que ele dizia, e ele trata bem o português, o que já é uma grande notícia num país aí que maltrata, né, a nossa língua. Eu acho que ele vai ser bem diferente do Cássio Marques, o que já o favorece, e acho que vai respeitar a Constituição, que pode transformá-lo no único ministro que age assim. E a gente segue agora acompanhando a votação em plenário da indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. A votação já está em andamento. A relatora, inclusive, a senadora Elisiane Gama, falou há pouco. Vamos acompanhar. Importante matéria que vai viabilizar. Quem fala agora é o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. No valor de R$400 para mais de 17 milhões de famílias brasileiras. E esse acordo, ele está próximo de ser homologado, de ser compreendido. E nós gostaríamos de saber, senhor presidente, se nós poderíamos apreciar ainda na noite de hoje, se não for o senador possível, fala sobre a PEC dos precatórios nesse momento, porque a votação da indicação de André Mendonça já foi aberta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já tivemos a fala, inclusive, da relatora, a senadora Elisiane Gama. E, enquanto os senadores votam, o líder do governo, Fernanda Bezerra, fala sobre a PEC dos precatórios, que pode também ser votada ainda hoje. Ela foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça e, se não for votada hoje, fica para amanhã no Senado. Vamos acompanhar. Pago antes do Natal, porque certamente a matéria vai ter que ser apreciada ainda pela Câmara dos Deputados e nós precisamos viabilizar esse pagamento desse auxílio, que vai ser importante para poder trazer alento às milhões de famílias brasileiras, em particular
as famílias pobres do Nordeste, as famílias pobres do meu estado, Pernambuco. Então, rogo a atenção de Vossa Excelência para que a gente possa definir a data para poder apreciarmos. Se possível, presidente, hoje temos 78 senadores, um quórum altíssimo para que a gente possa deliberar, mas se não for, que seja feito amanhã no primeiro horário. Muito obrigado. Perfeitamente, líder Fernando Bezerra. Há, da parte da presidência, um absoluto senso de urgência em relação a essa proposta de emenda à Constituição. Eu creio que hoje pode ser que fique difícil em razão do adiantado da hora, em função das indicações, mas nós poderíamos, é uma proposta que faço ao plenário, de anteciparmos a sessão de amanhã às 16 para as 10 horas. Lembrando, 9 horas, foi o sucesso, 9 horas para se dar o quórum. E lembrando que a proposta de emenda à Constituição, ela poderá ser submetida à votação, inclusive pelo sistema virtual. Então, os senadores que eventualmente não consigam ficar em Brasília poderão votar também na PEC. Presidente, Senadores Alci Lucas. Só queria reforçar as palavras aqui do líder Fernando. Nós estamos desde de manhã costurando um acordo, está dependendo apenas de um detalhe de redação, mas eu queria já fazer um apelo a Vossa Excelência, não só essa questão de poder realmente resolver a questão do auxílio, né, que tem muita gente e precisa resolver logo isso, os professores também, o Fundef, mas eu queria pedir a Vossa Excelência, está no entendimento nosso, que aqui, o acordo feito aqui, que a gente deve votar por acordo, que ele fosse mantido. Vossa Excelência, como líder, como presidente do Congresso, nós estamos botando uma redação para que não haja mudança na Câmara e que seja fatiado, porque senão não resolve a gente aprovar aqui e lá mudarem o texto. Como Vossa Excelência que vai promulgar a PEC, a gente precisava ter uma certa garantia de que aquilo que nós acordamos e queremos votar seja respeitado pelo Congresso Nacional. Eram essas... Líderes Alci, nós vamos avaliar, líder Fernando Bezerra, nós temos que avaliar a situação concreta para que os compromissos então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vamos seguir verdade, acompanhando essa sessão, discutindo a PEC dos precatórios e a qualquer momento teremos então a votação da indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta aqui com os pingos nos is e nós vamos voltar ao Senado. Continua a análise da indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. A sessão já foi aberta, está em andamento e nesse momento os senadores se revezam. Em instantes teremos a votação, mais um discurso sendo feito agora e a gente traz aqui então ao vivo as imagens do plenário do Senado. Quem fala nesse momento é o senador Carlos Viana. Isso, vamos lá, vamos acompanhar. Na verdade, acaba de ser aprovada. Essa informação acaba de ser aprovada, a indicação de André Mendonça no plenário do Senado, portanto, e será oficializada nos próximos dias a posse, então, de André Mendonça, novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A votação na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi à tarde. Ele foi aprovado com 18 votos a 9. Esse foi o placar. Vamos ouvir o presidente do Senado. Eu peço aos senadores e às senadoras que possamos aproveitar o quórum para apreciação das demais autoridades. Ofício número 2 de 2020, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Paulo Marcos de Farias para compor o Conselho Nacional... Então, registro para você, às 7 horas e 10 minutos, a confirmação. Seguindo todas as expectativas, sem nenhuma surpresa, o Senado aprova agora em plenário a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Foram 18 votos a 9 na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, 8 horas de sabatina durante a tarde e, há poucos instantes, então, a votação no plenário, que foi concluída agora com a aprovação também de André Mendonça.